Bom, vamos analisar a fundo um material bem denso sobre um programa de influência. A ideia aqui é fazer uma revisão visual, destacando os pontos principais de como essa estrutura foi desenhada para operar diretamente na mente humana. Para começar, é preciso definir o que é o programa. Pense nele como um conjunto de instruções tão bem alinhadas que uma pessoa acaba realizando tarefas com a convicção de que a decisão foi totalmente dela, sem perceber a influência externa. É essa mecânica que vamos desvendar. A arquitetura toda do programa é projetada para navegar o que a fonte chama de barreiras da mente humana. É um processo que precisa ser visto de forma sequencial, sabe? Como se fossem portões que só abrem numa ordem específica. Não dá para pular etapas. E aqui estão os 3 níveis, os tais portões. O primeiro acesso é o nível baixo, a parte mais primitiva do cérebro, totalmente focada em sobrevivência. Logo depois vem o nível médio, o emocional, que está sempre buscando segurança e conexão. Só depois de passar por essas 2 barreiras instintivas é que se consegue chegar no nível alto, que é o da razão, da análise lógica. Ok, então qual é a chave que abre esses portões? Segundo o material, o segredo está todo no conceito de influência genética. A premissa é que dá para operar abaixo do radar da consciência. É quase como estabelecer um diálogo direto com nossos instintos mais básicos. E o que é exatamente essa tal de influência genética? São mensagens que o cérebro processa sem que a gente perceba, porque elas falam diretamente com as nossas necessidades mais primitivas de sobrevivência. É uma comunicação que simplesmente contorna o filtro racional. Agora, um ponto que é crucial aqui: a diferença entre influenciar e impingir. Influenciar, por essa ótica, é um diálogo, é buscar entender o outro, é benefício mútuo. Já impingir, bom, aí a história é outra. É sobre controle, e isso inevitavelmente gera conflito e acaba com qualquer relação. E essa citação da fonte é muito forte, ela ilustra bem a eficácia do método. A resistência não acontece porque a pessoa nem percebe influência. Ela só sente que está agindo para satisfazer uma necessidade básica de sobrevivência. A ideia parece que nasceu dentro dela. Então, vamos para a aplicação prática. Para abrir aquele primeiro portão, o do cérebro primitivo, que é o mais importante, a fonte apresenta uma sequência bem específica de comportamento. Ela chama de os 4 As. O primeiro A é a atenção. A atenção é, antes de tudo, um mecanismo de sobrevivência. Qualquer coisa nova, que quebra o padrão do dia a dia, força o cérebro a focar naquilo para avaliar na hora. Isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? A aplicação desse princípio é muito direta. No começo, a meta não deve ser tentar ser o melhor, mas sim ser diferente. É a diferenciação na abordagem, na mensagem, na aparência. É isso que captura a atenção primordial. Depois de capturar a atenção, o próximo passo é estabelecer a autoridade. A gente está programado geneticamente para seguir a autoridade. Ela representa segurança, ordem, proteção para o grupo. Para os nossos ancestrais, desobedecer podia significar a expulsão, o que era basicamente uma sentença de morte. E como se projeta essa autoridade? A fonte aponta alguns caminhos bem concretos. Confiança absoluta é a base. A comunicação precisa ser treinada para ser assertiva, sem hesitar. E, claro, a aparência é fundamental. A autoridade precisa ser vestida. Tem até uma dica tática para os mais novos: se vestir como alguém 5 anos mais velho para gerar mais respeito. O terceiro A é a aceitação. Aqui, o foco vai para a nossa necessidade quase desesperada de pertencer a um grupo. O medo de ser rejeitado é um motor muito poderoso que nos leva a copiar o comportamento do grupo para garantir nossa sobrevivência social. E isso leva a um ponto de estratégia fascinante. Primeiro, é preciso jogar o jogo, cumprir as regras do grupo, ser aceito. Só depois de estar lá dentro, entendendo a dinâmica, é que se pode quebrar certas regras de um jeito calculado, para aí sim estabelecer uma nova autoridade. O último A é o amor, que aqui representa o poder da emoção. A emoção é como a nossa bússola interna, né? Ela nos afasta do perigo e nos aproxima do que é bom. E são justamente as experiências com uma carga emocional forte que criam as memórias mais duradouras. Para ativar essas emoções, as táticas são bem diretas. Usar ambientes e temas que a pessoa já valoriza, criar uma percepção de luxo, de abundância, para estimular o investimento e, o mais importante de tudo, fazer a pessoa se sentir segura, especial e valorizada. Para fechar o ciclo, a aplicação dos 4 As pode ser acelerada com o uso de gatilhos subliminares. São frases que funcionam como comandos diretos para a mente primitiva, passando por cima da análise racional. Olha só esses exemplos aqui.
Frases como "pode salvar a tua vida" ou "unidos somos mais fortes" falam direto com a nossa necessidade de sobrevivência. Outras, como "se fizeres isto, ficas mais poderoso", tocam nos instintos de reprodução e status social, que são igualmente fortes. A conclusão que a fonte apresenta é que, ao executar corretamente essa sequência dos 4 A's, atenção, autoridade, aceitação e amor, o poder de influência se torna quase uma consequência automática do processo. Quando bem aplicado, ele destrava o acesso aos níveis mais profundos da tomada de decisão humana. Nesta análise, vamos mergulhar no conceito de vírus mentais. O objetivo é entender como eles operam e como esse conhecimento pode ser usado em contextos de influência. Para começar, é fundamental estabelecer o que são exatamente esses vírus mentais. Essencialmente, um vírus mental é um padrão de pensamento inconsciente e repetido. Eles funcionam quase como algoritmos que o cérebro aciona para tomar decisões rápidas, se espalhando por todas as áreas da vida de forma parecida com um vírus biológico. E aqui reside o perigo. Esses programas subconscientes podem dominar nossa análise da realidade, nos levando a cometer erros bem significativos sem que a gente nem perceba. O que os torna tão potentes é que operam totalmente abaixo do nível da consciência. A exploração deste conceito, no entanto, não é apenas para a autoproteção. Trata-se de compreender como esse conhecimento pode ser aplicado para influenciar outras pessoas de maneira ética. O ponto é que, ao entender os algoritmos que as pessoas usam para tomar decisões, a nossa comunicação pode se tornar muito mais eficaz. Se identificamos o vírus específico que rege o pensamento de alguém, é possível selecionar a estratégia de comunicação ideal. É importante notar que, embora qualquer um possa ser afetado, indivíduos com ego elevado, sob forte estresse ou sentindo um medo generalizado, são particularmente mais suscetíveis a esses vírus. Analisando este viés, começamos com o primeiro padrão específico e talvez um dos mais comuns, o vírus da confirmação. Aquele ditado popular, "diga-me com quem andas e eu te direi quem és", encapsula perfeitamente o núcleo deste vírus. Ele sugere que nos cercamos de pessoas e de ideias que reforçam aquilo que já acreditamos ser. Neste contexto, o cérebro tem uma tendência clara de procurar, interpretar e favorecer informações que confirmam suas crenças pré-existentes. Ele faz isso basicamente para conservar energia, priorizando o que corrobora o que ele já pensa ser verdade e ignorando o resto. Consequentemente, o grande perigo aqui é ignorar fatos críticos simplesmente porque eles não se alinham com a forma de pensar já estabelecida. Esse processo contorna a lógica, levando a conclusões incorretas, já que qualquer informação contrária é desvalorizada ou simplesmente descartada. Para persuadir alguém sobre a influência deste vírus, a estratégia não é o confronto, mas sim o alinhamento. Primeiro, é preciso entender o mundo da pessoa, suas crenças, gostos, para conseguir enquadrar a informação no contexto dela. Depois, o segundo passo é usar frases de alinhamento que introduzem a nova informação de uma forma que pressupõe o conhecimento que ela já tem. Frases como "eu compreendo", "como você já sabe" ou "considerando que você já conhece" são ferramentas-chave. Elas fazem a pessoa se sentir compreendida, o que diminui a resistência e abre um canal para que a nova informação seja recebida. Analisando um outro viés, vamos examinar agora o vírus do deslumbramento. Ele atua distorcendo a realidade, seja através de uma admiração excessiva ou de uma autopercepção inflada. Este vírus pode se manifestar de duas formas principais. Ou a pessoa fica deslumbrada de forma acrítica por outras pessoas ou coisas, ou ela fica completamente deslumbrada por si mesma, rejeitando qualquer tipo de crítica. O perigo, aqui, é que ele impede o aprendizado e a otimização. A pessoa fica, de certa forma, cega no próprio brilho e perde a curiosidade. Ela acaba se cercando de bajuladores e se torna incapaz de aceitar críticas, o que, inevitavelmente, estagna o seu crescimento pessoal. Para conseguir se comunicar de forma eficaz nesse cenário, a tática de persuasão precisa começar com um elogio. Algo como, "você é um excelente profissional". A crítica direta aqui só vai gerar rejeição. Apenas depois de se estabelecer como um aliado através do elogio, é possível introduzir pequenas correções, mas sempre enquadradas como uma melhoria. Por exemplo, "mas se você desenvolvesse essa competência, se tornaria invencível". A sugestão entra como uma forma de torná-los ainda melhores. O último vírus desta análise foca no peso desproporcional que a mente humana tende a dar à informação negativa, o chamado vírus da negatividade.
Esse padrão de pensamento leva a pessoa a ter uma visão negativa e pessimista da vida, o que acaba criando um ambiente emocionalmente tóxico. Fundamentalmente, indivíduos afetados por ele valorizam a informação negativa muito mais do que a positiva. O exemplo do bolo ilustra isso perfeitamente. Imagine que 12 pessoas comem um bolo, 11 adoram. A pessoa com este vírus vai focar toda a sua atenção e energia naquela única opinião negativa. Para influenciar alguém regido por este vírus, a comunicação precisa ser enquadrada em torno de evitar perdas. O foco deve ser no que a pessoa pode perder se não agir, e não no que ela pode ganhar. A estratégia, então, é alavancar a tendência natural da pessoa para absorver informação negativa. Frases como "se isso não for feito, tudo vai piorar" ou "para as coisas não piorarem é melhor fazer isso" destacam as consequências da inação. Finalmente, embora a estratégia principal não seja contradizer, existe o que podemos chamar de remédio do humor. Em situações específicas, usar o humor de forma cuidadosa pode quebrar um pouco a negatividade, tornando a pessoa mais receptiva. Mas é uma ferramenta que, claro, deve ser usada com muita cautela. Nesta análise, vamos mergulhar em alguns padrões de comportamento que operam quase como vírus mentais. São basicamente ideias que se alojam na nossa mente e acabam nos mantendo presos em ciclos que não levam a lugar nenhum. O foco aqui será em 4 desses padrões bem específicos. Então, o primeiro padrão que a gente observa é o que se chama de armadilha do conforto desconfortável. Sabe aquela situação? É um estado onde a pessoa está sempre insatisfeita, mas o medo de abandonar algo que, apesar de ruim, já é familiar, bom, esse medo acaba paralisando qualquer tentativa de mudança. O núcleo do problema aqui é justamente esse conflito. De um lado, a insatisfação com o que se tem agora e do outro, um pavor da mudança. A pessoa acaba aceitando o desconforto porque, pelo menos, é um desconforto que ela já conhece, é previsível. O desconhecido, por outro lado, mesmo que possa ser algo muito melhor, traz uma sensação de insegurança que é paralisante. E a base psicológica para isso é bem clara, né? É a nossa preferência como seres humanos pela previsibilidade. A sensação de segurança que vem do que é familiar, mesmo que seja uma familiaridade ruim, acaba sendo mais forte do que a ansiedade que um futuro incerto provoca. Isso acontece mesmo que esse futuro incerto prometa ser muito melhor. É exatamente nesse ponto que essa vulnerabilidade pode ser explorada. Frases como essa que vemos, elas são usadas justamente para limitar as opções da pessoa. Elas reforçam aquela ideia de que a segurança está em não mudar, em fazer só o mínimo, só mais isto aqui para manter tudo exatamente como está. Bom, e para superar esse padrão, a abordagem precisa ser multifacetada. Tudo começa com a criação de pequenos desafios diários, sabe? Para ir expandindo aos poucos a zona de conforto. Em paralelo, cuidar da saúde física é algo fundamental, porque isso constrói a resiliência emocional necessária. Outro ponto crucial é aprender a rejeitar as tentativas de outras pessoas de minimizar ou limitar as opções. Nesse contexto, compartilhar os medos com uma rede de apoio também fortalece bastante. E talvez o mais importante é a ressignificação da falha. Não enxergá-la como um fim, mas sim como uma oportunidade real de aprendizado. Avançando um pouco, a gente chega na distorção da comparação. Este é um viés cognitivo bem interessante, porque ele tem uma natureza dupla. E o impacto dele é vasto, vai desde as decisões de compra que tomamos até a maneira como avaliamos nosso próprio valor. Então, como isso funciona na prática? Esse vírus, na verdade, atua de 2 maneiras principais. Por um lado, ele age como uma âncora, fixando o nosso julgamento de valor a partir de uma primeira informação. Por outro, ele se torna uma espécie de régua, que usamos para medir nosso sucesso em comparação com o dos outros. Aqui a gente consegue ver bem o contraste entre essas 2 manifestações, né? O viés de ancoragem é uma tática calculada muito comum em vendas e negociações para manipular a percepção de valor. Já a comparação social, bom, aí é um processo interno, é algo que afeta diretamente o nosso bem-estar e muitas vezes se baseiam em visões completamente distorcidas da vida alheia. Olha que interessante, essa aplicação é bem sutil. Quando se compara alguém positivamente a um grupo que está sendo criticado, o que acontece? Reforça-se o senso de superioridade dessa pessoa. Isso cria nela a percepção de que ela está numa posição melhor e acaba gerando uma conexão baseada inteiramente nessa validação que vem de fora. Vamos agora para um terceiro padrão mental. Esse é sobre a tendência de transferir a responsabilidade pessoal, jogando-a para forças externas ou para conceitos mais abstratos. O ponto central aqui é exatamente essa transferência.
A causa dos acontecimentos deixa de ser vista como algo de controle interno e passa a ser algo externo. Ou seja, a responsabilidade pelos resultados é toda atribuída a forças que, em tese, estão completamente fora do nosso alcance. E essas frases que a gente vê são exatamente isso, manifestações bem concretas desse padrão de pensamento. Elas acabam servindo para justificar acontecimentos, explicar comportamentos e, no fim das contas, isentar a pessoa de fazer uma análise mais profunda sobre as próprias ações e as consequências delas. E, consequentemente, a análise aponta para uma correlação bem direta que indivíduos que têm crenças supersticiosas mais fortes ou que se apoiam muito em ferramentas esotéricas tendem a ser mais suscetíveis a esse tipo de padrão de pensamento. Chegamos, então, ao último padrão. Este explora a admiração como uma ferramenta psicológica e estratégica extremamente poderosa. O que torna este padrão tão particular é o seu mecanismo, que é único. A estratégia aqui não é fazer um elogio direto. Pelo contrário, a ideia é criar um cenário onde a própria pessoa acaba se elogiando, validando as suas próprias conquistas. E aqui está a grande sacada. O elogio indireto consegue contornar o nosso ceticismo natural. Um elogio direto corre sempre o risco de ser visto como bajulação, talvez até manipulação. Agora, uma pergunta que leva a pessoa a se autoelogiar, isso é percebido como um interesse genuíno e, claro, constrói uma conexão muito mais forte. Essa pergunta é o exemplo perfeito da técnica. Em vez de afirmar que o feito de alguém é extraordinário, a pergunta convida essa pessoa a elaborar sobre suas conquistas. Ao fazer isso, ela se engaja num processo de autoelogio que soa completamente natural. E a eficácia toda dessa abordagem está ligada a um fenômeno conhecido como efeito diálogo. Quando passamos a admirar alguém, tendemos a atribuir automaticamente outras características positivas a essa pessoa, como inteligência e sabedoria. Este método, então, constrói essa admiração de uma forma que parece muito autêntica. A compreensão desses mecanismos, portanto, é fundamental para a análise comportamental. Vamos dar início a uma análise sobre os chamados vírus mentais. São, na verdade, mecanismos invisíveis, mas que têm um efeito profundo na nossa comunicação e na maneira como a gente percebe a realidade ao nosso redor. O primeiro vírus mental que vamos examinar é o do conflito. A força que move esse vírus é algo poderoso e universal, o nosso impulso por justiça. Ele aparece principalmente quando o nosso senso de equidade é desafiado, nascendo da percepção de uma injustiça. Ao analisar esse viés, fica claro que o vírus do conflito é ativado no momento em que nosso balanço interno de justiça é perturbado. É justamente essa percepção de que algo está injusto que funciona como o principal gatilho para o confronto. O mecanismo central aqui é, na verdade, bem direto. A nossa resposta, seja ela emocional ou comportamental, está totalmente ligada à percepção de justiça. Quando essa balança pende para o lado da injustiça, o conflito emerge como uma tentativa de restaurar o que se entende como equilíbrio. E é neste contexto que surge o maior obstáculo. A superação de um conflito acaba sendo muito difícil por causa de uma visão autocentrada de justiça. Essa visão nos impede de realmente compreender a perspectiva e o sentimento de injustiça da outra parte. A solução, portanto, está em uma mudança de estratégia. Em vez de simplesmente afirmar a própria posição, o foco precisa mudar para diagnosticar qual é a injustiça que o outro percebe. Só a partir daí é possível negociar uma solução que seja vista como justa por todos os envolvidos. Consequentemente, avançamos para o segundo vírus mental, o da distorção. Aqui, o foco se volta para os mecanismos internos, para aqueles filtros bem subjetivos que acabam deformando a nossa percepção da realidade que, em tese, seria objetiva. Esse vírus é caracterizado pela tendência de distorcer ou até exagerar informações, o que tem um impacto direto na nossa tomada de decisões racionais. Ele funciona basicamente filtrando a realidade através das lentes das nossas próprias crenças e emoções. A estrutura desse vírus é composta por 4 variáveis bem distintas. É fundamental analisar cada uma delas para a gente entender como elas operam, seja em conjunto ou isoladamente, para distorcer a nossa percepção. Começamos com as 2 primeiras variáveis da distorção. A primeira é a emocional, que funciona como um filtro muito poderoso da informação. A segunda é o pensamento dicotômico, aquela tendência de enxergar o mundo em preto e branco, o que cria verdadeiras armadilhas mentais. A variável emocional fica muito evidente quando a gente observa como nosso contexto interno dita a interpretação das coisas. Uma simples mensagem de texto, por exemplo, pode ser lida de formas completamente opostas, dependendo do estado de espírito de quem a recebe.
Fica claro que a emoção, de fato, molda a percepção. O perigo desse pensamento binário é que ele limita demais as opções e a racionalidade. É uma armadilha mental que nos coloca entre dois extremos, fazendo com que a gente ignore todas as nuances que existem no meio. A principal estratégia para neutralizar esse pensamento dicotômico é criar, de forma deliberada, uma terceira opção. Mesmo que esse caminho C não pareça viável no início, a sua simples existência mental já é suficiente para quebrar a armadilha do tudo ou nada. A psicologia por trás dessa terceira opção é bem interessante. Ela reduz o risco percebido de se fazer a escolha errada. Sabe, com apenas duas opções, a pressão é muito maior. A terceira opção nos força a fazer uma análise mais profunda e, consequentemente, mais racional. Analisando este viés, chegamos às duas últimas variáveis da distorção. Elas estão relacionadas com a percepção pessoal, a forma como a gente atribui culpa e responsabilidade e a escala com que medimos nossas próprias ações e as dos outros. A personalização é essa tendência de acreditar que se é responsável por tudo, mesmo por coisas que não estão sob nosso controle. É uma distorção na atribuição de causa que frequentemente leva a um exagero de culpa e está muito ligada à insegurança. Nestes dois polos opostos da autopercepção, a gente vê como os indivíduos podem representar o próprio valor de forma equivocada. De um lado, o exagero, a magnificação; do outro, a autodepreciação. A consequência prática desses comportamentos é bem direta. A autodepreciação constante coloca a pessoa em desvantagem, porque a sociedade, de modo geral, está programada para seguir autoridade e sucesso. A percepção externa de competência é, portanto, crucial. Uma mudança linguística bem prática pode neutralizar essa minimização. Em vez de descartar o valor de uma ação com "não foi nada", uma resposta eficaz reforça o esforço e ainda ativa a lei da reciprocidade, o que acaba fortalecendo os laços sociais. E isso nos leva à técnica de reenquadramento mais crítica de todas. Uma mudança linguística poderosa, focada em duas palavras-chave, para desativar o vírus da distorção: culpa e responsabilidade. O uso da palavra culpa é, por natureza, destrutivo. Ela sempre aponta para o passado, foca no erro e gera uma postura defensiva ou até mesmo de ataque na outra pessoa. Em contrapartida, o conceito de responsabilidade é construtivo e orientado para o futuro. Ele empodera, porque implica controle, agência e, principalmente, capacidade de ação. Este exemplo concreto ilustra a mudança perfeitamente. O foco sai de uma falha que já aconteceu para uma ação futura. A abordagem deixa de ser punitiva e se torna proativa. Fica claro, então, que essa troca não é apenas uma questão de semântica. Ela reconfigura de forma fundamental a dinâmica da comunicação, deslocando o foco do erro passado para a solução futura, o que torna qualquer diálogo muito mais construtivo. Vamos mergulhar, então, nesta análise sobre os padrões de pensamento inconscientes, que aqui vamos chamar de vírus mentais. O conceito central aqui é que esses padrões operam quase como vírus mesmo. Eles agem lá no nível mais profundo do cérebro, muitas vezes sem a nossa consciência imediata. Para começar, vamos examinar os vírus que têm uma influência direta em como a gente percebe o mundo e, claro, como agimos a partir dessa percepção. O nosso estado de humor, ele funciona como um filtro primário. É ele que molda de forma fundamental a nossa perspectiva sobre o futuro e até a nossa disposição para confiar ou não nas outras pessoas. E aqui fica bem claro, né? O bom humor está diretamente ligado a uma maior tolerância, a gente aceita mais as sugestões. Já o mau humor, bom, ele gera pessimismo e muito mais resistência. Consequentemente, o próprio ambiente acaba se tornando uma ferramenta. Em dias de sol, por exemplo, as pessoas ficam mais propensas a correr riscos, a investir. Já em dias de chuva, a tendência é se tornar mais analítico. E essa lógica se estende até para o timing das coisas. Entender os ciclos naturais de energia pode ser decisivo, e pontos cruciais numa discussão, por exemplo, podem ser ganhos mais facilmente no final do dia. Neste contexto, surge a influência do contágio social, que se manifesta no que a gente chama de vírus da popularidade. O ponto crucial aqui é o seguinte: a crença, muitas vezes, é, terceirizada. A gente tende a acreditar em algo se um número grande de pessoas também acredita ou se vem de figuras que são vistas como estando no topo. Ainda nesse contexto, um outro padrão interessante que emerge é o nosso viés natural por aquilo que é novo, que é recente.
O simples fato de apresentar uma informação como nova já gera uma atenção muito maior. Isso faz com que a gente acabe supervalorizando as qualidades daquilo que está sendo apresentado. Agora, a análise muda um pouco de foco. Vamos olhar para os vírus que distorcem os nossos julgamentos internos, principalmente em relação às nossas próprias ações e habilidades. Este vírus tem tudo a ver com a chamada falácia do custo irrecuperável. É aquela situação em que um investimento que já foi feito acaba nublando o nosso julgamento sobre o futuro. Pode ser um filme ruim no cinema, um projeto que não vai para frente. A resistência em não querer desperdiçar o esforço que já foi colocado ali pode, no fim das contas, levar a perdas ainda maiores. De forma parecida, nosso julgamento também é distorcido quando a gente atribui resultados positivos que foram aleatórios a um padrão que achamos que pode se repetir. Por exemplo, conseguir dirigir em alta velocidade e não acontecer nada. Ou ter um ganho inesperado em um jogo. Isso pode criar uma falsa crença de que a sorte é uma força confiável e acaba encorajando a gente a repetir o risco. Analisando esse outro viés, a gente observa uma distorção fundamental na maneira como atribuímos a responsabilidade pelos resultados. Isso fica muito claro no esporte, por exemplo. Uma vitória é por causa da habilidade do time, mérito nosso. Mas uma derrota? A culpa é do árbitro. E tudo isso nos leva ao conceito talvez mais crítico de todos, o chamado metavírus, que é aquele que consegue ocultar todos os outros. O vírus do ponto cego é justamente o que torna todos esses outros padrões tão poderosos, porque é ele que os protege da nossa própria autoconsciência. Nesse ponto, fica evidente a conexão direta entre esse ponto cego, que é mais abrangente, e os vieses específicos que ele esconde. Fica claro como a parcialidade ou a crença na popularidade, por exemplo, são protegidas da nossa própria análise crítica. Entender esses vírus, então, nos dá uma estrutura, não só para uma autoproteção, mas também para ter uma comunicação mais eficaz. Reconhecer estes 16 vírus mentais permite, no final das contas, uma compreensão muito mais profunda dos mecanismos inconscientes que governam como a gente interpreta a realidade e toma decisões. A estratégia, portanto, tem duas frentes. Primeiro, é identificar estes padrões em nós mesmos para tentar diminuir seus efeitos. E, em segundo lugar, é usar essa compreensão para se comunicar de uma forma mais persuasiva. A aplicação final de todo este conhecimento, portanto, vai além da simples autoconsciência. Ela se move para o campo da influência eficaz. Um ponto em que a compreensão destes padrões mentais se torna uma verdadeira ferramenta estratégica. Vamos desconstruir aqui o sistema operacional que define as nossas reações, os padrões emocionais. O ponto central é entender essa arquitetura invisível que acaba moldando como a gente se comporta desde lá da infância. Para começar, vamos olhar para as regras emocionais, aquelas que aprendemos sem nem nos dar conta. Daí, vamos analisar como o fato de não nos conhecermos acaba gerando problemas. Na sequência, a gente vai mapear a dor que está por trás de certos comportamentos para só então chegar nos 5 grandes padrões de vida. E, por fim, entender como a personalidade pode ser de fato medida e não simplesmente rotulada. Então, o ponto de partida é esse, as regras emocionais. É bom pensar nelas como se fossem a programação inicial do nosso cérebro, a arquitetura fundamental do comportamento que foi instalada muito antes da gente ter qualquer consciência disso. Na infância, e isso é bem forte até os 7 anos de idade, o nosso cérebro funciona de um jeito muito receptivo. É quase como se estivesse num estado hipnótico, absorvendo absolutamente tudo ao redor. É justamente nessa fase que essas regras emocionais se fixam, sabe? Elas vão formando a base do nosso perfil de comportamento, que depois se consolida ali na pré-adolescência. E no centro de todas essas regras existe uma lógica. Uma lógica binária bem simples. Ou a gente está agindo para conseguir amor e aceitação, ou a gente está agindo para evitar a dor. Basicamente, cada comportamento nosso é uma resposta a uma dessas duas forças, que são primordiais. E aqui tem um ponto que é fundamental. Essas emoções, não importa o quão intensas elas pareçam, não são fatos. São, na verdade, reações programadas. Entender isso é o primeiríssimo passo para a gente não virar refém de padrões que muitas vezes não nos servem para nada. Mas e quando essa programação subconsciente falha? O que acontece quando a gente dá de cara com um problema?
É exatamente aí que a nossa ignorância sobre nós mesmos vira um gatilho para a consciência. Tem uma analogia bem simples que ilustra isso perfeitamente. Pensa na cena. O carro quebra no meio da estrada. A primeira reação, que é quase um instinto, é abrir o capô, para tentar achar a causa do problema. Mesmo que a pessoa não entenda absolutamente nada de mecânica, ela fica lá parada, olhando para o motor. Essa cena é um espelho perfeito de como a gente lida com os nossos próprios problemas internos. A gente olha para a peça quebrada sem ter a menor ideia de como ela realmente funciona. Esse momento, de encarar o motor sem saber o que fazer, ele revela uma ignorância profunda sobre como o sistema todo funciona. É o reconhecimento de que, embora a gente use o carro todo santo dia, não temos a mínima noção de como ele opera por dentro de verdade. E é essa ignorância que nos impede de enxergar a verdadeira origem dos nossos problemas. Aqueles comportamentos que a gente julga como negativos ou disfuncionais, eles raramente são aleatórios. Na verdade, eles podem ser decodificados porque quase sempre estão conectados a um mapa de dores bem específica. É muito fácil, rotular alguém como ruim ou difícil. Só que a realidade é que esses comportamentos negativos não são traços de caráter. Eles são respostas de proteção. São escudos que a gente cria para se defender do medo e da dor. Se a gente olhar para além do comportamento superficial, a gente começa a conectar os pontos. Por exemplo, uma pessoa que ataca os outros, na verdade, ela pode estar reagindo a uma história de bullying. Alguém que se retrai mentalmente, que se desliga, pode estar revivendo um sentimento de impotência lá do passado. A chave aqui é trocar o julgamento pela investigação da causa provável. As nossas reações emocionais são tipo a ponta de um iceberg. O evento que a gente vê é pequeno, a verdadeira causa da reação está lá embaixo, submersa. É o sentimento de perda. A explosão de raiva não é sobre o que aconteceu agora, mas sim sobre a perda de respeito, de amor, de tempo ou de reconhecimento que aquele evento acabou acionando. A partir do momento que a gente entende que a dor molda nossos mecanismos de defesa, a gente consegue identificar padrões de comportamento que são previsíveis. São esses programas de vida, digamos assim, que formam o código da nossa personalidade e que governam o jeito que a gente interage com o mundo. Esses padrões, então, são a forma do cérebro criar atalhos eficientes. Eles nos predispõem a nos comportar de certas maneiras, nas mais diversas situações, para economizar energia. O primeiro desses 5 grandes padrões de vida tem a ver com a nossa relação com a energia social. Basicamente, de onde a gente tira a nossa bateria. Uma pessoa mais sociável, por exemplo, se energiza em situações sociais. Ela busca estímulo externo. Já uma pessoa mais tímida, mais introvertida, recarrega as energias na solidão, prefere menos estímulo. O segundo padrão já lida com a nossa sensibilidade emocional. Algumas pessoas têm uma tendência maior a sentir emoções negativas, tipo ansiedade, estresse, o que configura um perfil mais pessimista. Outras, por outro lado, tendem a manter uma visão mais positiva, a focar em emoções mais construtivas. Já o terceiro padrão mede como a gente se relaciona com os outros, no que diz respeito à cooperação. Pessoas com alto grau de amabilidade tendem a ser mais empáticas, mais cooperativas, sempre buscando harmonia. No outro extremo, a gente encontra uma abordagem mais competitiva, mais cética. O quarto padrão é sobre como a gente lida com estrutura e responsabilidade. Indivíduos que são mais organizados são orientados para metas, são cuidadosos, persistentes. Já os mais desorganizados, eles valorizam mais a espontaneidade, a flexibilidade, em vez de uma estrutura muito rígida. E, por fim, o quinto padrão avalia a nossa abertura para o que é novo. Pessoas mais sonhadoras são curiosas, criativas, abertas a novas ideias, a novas experiências. Em contrapartida, as mais realistas são pragmáticas, convencionais e muito focadas no aqui e agora. Com esses 5 padrões em mente, a gente pode finalmente abandonar os rótulos simplistas. Porque a personalidade não é uma categoria fechada, ela é um contínuo. E isso nos permite criar um jeito muito mais preciso de medir e de entender o comportamento humano. O ponto crucial aqui é que ninguém é 100% uma coisa ou outra. Cada um desses padrões existe num espectro de intensidade. Não é uma questão de rótulos binários, sabe? É uma escala. Dá pra gente visualizar isso como uma régua que vai de -5 a +5. O 0 seria o ponto neutro. Dependendo da intensidade de um traço, uma pessoa pode estar em qualquer ponto dessa linha. Isso mostra que a personalidade é cheia de nuances. Então, a grande conclusão é esta.
A personalidade não pode ser encaixotada em categorias, mas ela pode sim ser medida. Ao entender esses padrões, esses sistemas, o comportamento humano deixa de ser aquele mistério imprevisível e se torna um sistema que pode ser observado e compreendido. Para simplificar a nossa compreensão do comportamento humano, uma abordagem interessante é usar o conceito dos 5 padrões de vida. Nesta análise, vamos aprofundar em um deles, o padrão sociável, examinando os pontos principais extraídos de uma fonte sobre o tema. A base de tudo são esses 5 padrões, e um jeito muito eficaz de entender as particularidades de cada um é colocar eles em contraste com seus opostos. Isso torna os perfis bem mais nítidos. Vamos começar então pelo padrão sociável. A sua característica mais fundamental é uma orientação para o mundo exterior, um foco na ação que se sobrepõe à reflexão interna. E é aqui que está a grande divisão. O padrão sociável se alimenta do engajamento externo, ele ganha energia com a interação. Por outro lado, seu oposto, que podemos chamar de tímido, extrai sua energia da solidão, da reflexão, ele se basta. Agora, um ponto fundamental. Ter uma natureza sociável significa precisar interagir, gostar de conhecer gente nova. Mas é muito importante entender que a qualidade e o sucesso dessas interações não vem da sociabilidade em si, mas de outra característica, a amabilidade. Quando essa alta sociabilidade não vem junto com a amabilidade, aí surge um potencial negativo. O indivíduo pode se tornar alguém socialmente difícil, sabe? Que cria atritos, discussões, muitas vezes por nada. Em caso de amabilidade muito baixa, essas pessoas podem agir com poucos escrúpulos, chegando a prejudicar outros se isso trouxer algum tipo de ganho ou prazer. Ok, entendido o papel da amabilidade, vamos analisar agora o que realmente move o padrão sociável. O que de fato impulsiona o comportamento dele. Essa citação resume um ponto central. Para o sociável, a interação é, em grande parte, um caminho para atingir um objetivo. A disposição dele para socializar está diretamente amarrada à busca pelo que ele deseja. Nesse contexto, a ambição por fama, dinheiro e reconhecimento age como um motor principal. Essas pessoas estão dispostas a trabalhar duro, sim, mas sempre com essas metas em mente. A gente pode dividir esses incentivos em 2 categorias. Os internos são aqueles que já nascem com a pessoa, como a necessidade de status. Já os externos, como o dinheiro, são mais como ferramentas para alcançar os internos. O dinheiro, por exemplo, não é o objetivo final, mas o meio para conseguir bens que geram status e admiração. Essa busca toda se manifesta na tendência de focar e compartilhar só as experiências de alegria, de sucesso, refletindo sempre um estado positivo e de conquista, seja nas interações ou nas publicações online. Bom, a partir dessas motivações internas, a análise agora vai para como elas se transformam em comportamentos que a gente pode observar no dia a dia. Essa necessidade de sentir emoção para fugir da rotina é uma marca registrada. O risco dá a eles uma sensação de estarem vivos. E, consequentemente, isso pode levar a uma tendência maior a vícios, como jogo ou drogas, que acabam servindo como uma fuga da monotonia. E aqui o contraste é muito claro. O sociável olha para os desafios com otimismo, com ousadia. Ele vê o caminho com esperança. Já o tímido faz o oposto. Ele prioriza a segurança e sempre escolhe a rota que diminui a incerteza e o risco. Os padrões de consumo também dizem muito. O sociável prefere gastar com experiências e com itens que aparecem, que impressionam, como viagens e marcas famosas. O tímido, por sua vez, tende a poupar ou a gastar de um jeito mais discreto. Vamos analisar agora um ciclo de comportamento que é chave aqui. A perseguição intensa de um objetivo, que é seguida por uma perda de interesse assim que ele é conquistado. Esse processo psicológico mostra que a emoção está na caçada e não na posse. Seja em relacionamentos, hobbies ou negócios, o sociável coloca toda a sua energia na conquista. Assim que o objetivo é alcançado, ele fica deslumbrado, mas logo a rotina chega, o interesse vai embora e ele parte para buscar um novo estímulo. Esse ciclo do descanso do campeão é o que explica essa tendência de pular de emprego em emprego, de hobby em hobby, de relacionamento em relacionamento. É uma busca que não para por novas fontes de emoções positivas que servem de combustível para o ego e para essa necessidade de desafio. Essa busca sem fim por estímulos externos positivos, claro, tem suas consequências e alguns aspectos que nem sempre são tão visíveis. Os efeitos colaterais desse perfil são bem significativos. Existe uma aversão a qualquer coisa que traga negatividade, o que leva a evitar os problemas em vez de resolvê-los. Eles detestam regras,
focam totalmente no agora para não ter que se preocupar com o futuro, e nesse mergulho em busca de prazer, muitas vezes nem param para pensar nos riscos das próprias atitudes. Resumindo, a essência do padrão sociável está nessa busca contínua por recompensas que vêm de fora. É um ciclo de desejo, conquista e renovação que define fundamentalmente como ele interage com o mundo e como toma suas decisões. Ao analisar a psicologia da influência, a distinção entre os arquétipos sociável e tímido vai muito além da superfície. O ponto central está em como cada um processa decisões e, consequentemente, em como é possível estabelecer uma conexão eficaz com eles. Bom, para começar, é preciso abandonar aquela ideia de que uma pessoa é simplesmente sociável ou tímida. O comportamento humano, na verdade, existe um espectro contínuo. Todos nós nos posicionamos em algum lugar ao longo dessa linha. Podemos visualizar esse espectro numa escala que vai de -5, que representa um comportamento altamente reservado, até +5, que seria o extremo da sociabilidade. A grande maioria das pessoas flutua ali no meio, e essa posição pode variar dependendo do dia ou da situação. Com essa ideia do espectro bem estabelecida, podemos então analisar as características que definem os dois polos, o perfil sociável e o perfil tímido. E as diferenças são bem marcantes. De um lado, temos o perfil sociável, que é mais expressivo, brincalhão e frequentemente movido pelo impulso. Do outro lado, o perfil tímido se mostra mais reservado, analítico e cauteloso a cada passo. O perfil sociável muitas vezes busca uma validação externa para medir o próprio sucesso. E isso se traduz numa presença forte em redes sociais, na exibição de conquistas, de prêmios e até mesmo em bens materiais, que funcionam como símbolos visíveis de status. Em contrapartida, o perfil tímido tende a ser bem menos focado nessa exibição externa. O desejo por status ou por satisfação pode até ser o mesmo, mas o caminho para chegar lá é mais interno, menos dependente da aprovação visível dos outros. Mas o que realmente move cada um desses perfis? A resposta está nos seus algoritmos de decisão internos. É exatamente aqui que as diferenças se tornam gritantes. O perfil sociável opera com base no que podemos chamar de ROI emocional, ou seja, o retorno sobre o investimento emocional. As decisões dele são como um investimento. Ele calcula o retorno futuro em forma de status, reconhecimento ou bem-estar. É uma aposta no que ele pode ganhar. A pergunta que guia o perfil sociável é sempre sobre o futuro, sobre o potencial de ganho. É uma mentalidade que busca expandir, conquistar e alcançar o próximo nível. Em total contraste, o perfil tímido não foca no que pode ganhar, e sim no que pode perder. Ele opera com base no custo da inação, que é uma avaliação de risco focada no presente e nas consequências de cada escolha. Essa pergunta interna revela tudo. A prioridade não é o ganho, é a segurança. A mentalidade analítica, aversa ao risco, e está firmemente ancorada nos fatos, não em um otimismo abstrato. Fica claro que são duas lentes completamente diferentes para enxergar o mundo. Uma olha para o horizonte, para o ganho futuro e abstrato. A outra olha para o chão, para o custo presente e concreto. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar ainda mais nítido. Criar um site. O perfil sociável imediatamente visualiza o alcance, a visibilidade, o retorno espetacular. Já o perfil tímido, por outro lado, pega a calculadora. Qual é o custo financeiro? Quanto trabalho vai dar? O esforço compensa o risco? Entender esses dois sistemas operacionais é a chave para desenvolver estratégias de conexão e influência que realmente funcionem para cada um dos perfis. Para se conectar com o perfil sociável, a comunicação precisa falar a língua do ROI emocional. Isso significa focar em emoções positivas, nos ganhos imediatos e na promessa de crescimento e reconhecimento. Dinheiro, prazer e sedução, ou o poder de atração, são as moedas de troca do ROI emocional. São recompensas que ativam o mecanismo de decisão do perfil sociável porque sinalizam um ganho claro e imediato. Agora, para o perfil tímido, a estratégia é justamente o oposto. A conversa sai do prazer e entra no campo da segurança. O objetivo principal aqui é neutralizar a percepção de risco. A comunicação eficaz com o perfil tímido constrói um ambiente de segurança, fornece dados para que ele possa medir as consequências e apresenta um processo claro e estruturado. O objetivo é dar controle e previsibilidade. No fim das contas, a influência eficaz se resume a falar duas línguas: a da emoção e do ganho para o sociável e a da segurança e da lógica para o tímido. A verdadeira maestria está em saber qual delas usar em cada momento.
Vamos começar esta análise que se aprofunda em 2 padrões de personalidade bem fundamentais, aqueles que acabam determinando nossas interações e as decisões que tomamos. O ponto central aqui não é uma questão de inteligência, mas sim da abordagem que cada um desses perfis tem diante da vida. O nosso ponto de partida é exatamente esta tese. A análise sugere que os sociáveis tendem a enfrentar os desafios com mais entusiasmo. E isso não acontece por alguma superioridade inerente, mas porque a própria abordagem deles os favorece em certos contextos, principalmente porque eles se expõem mais ao risco. A distinção mais crucial entre esses 2 padrões está na forma como eles se orientam em relação ao risco. Um dos perfis vai buscar ativamente novas recompensas, enquanto o outro vai priorizar a segurança e a previsibilidade das coisas. Essa oposição de comportamento fica, portanto, bem evidente. O padrão sociável é movido pela busca do próximo ganho, o que naturalmente implica um cuidado menor com aquilo que já foi conquistado. Já o padrão tímido, por outro lado, constrói sua base na confiabilidade, sempre procurando medir e controlar as consequências futuras de cada ação. A análise deixa muito claro que nenhum padrão é intrinsecamente superior ao outro. A eficácia e o sucesso de cada um dependem totalmente do ambiente em que o indivíduo está inserido. Vamos analisar, então, um primeiro cenário. Um ambiente volátil, com recursos limitados, onde a capacidade de se adaptar e de tomar riscos são componentes, essenciais para a sobrevivência e para o progresso. Consequentemente, nesse tipo de ambiente, o padrão sociável prospera. A disposição dele para o risco se torna sua maior força. Em contrapartida, a cautela do tímido, que seria uma virtude em outras situações, aqui acaba se convertendo numa desvantagem, limitando a sua competência. Agora vamos para o cenário oposto. Um ambiente com regras bem definidas, muitos recursos e perigos mínimos. Ou seja, um contexto que recompensa a consistência e a atenção aos detalhes. E nesse contexto, a dinâmica se inverte por completo. O perfil tímido se mostra muito mais competente, porque a sua natureza metódica se alinha perfeitamente com as exigências do meio. Já a busca incessante do sociável por novidades acaba sendo disruptiva e, portanto, menos eficaz. Essa mesma dicotomia se estende para as relações pessoais. O sociável está sempre buscando a novidade constante, enquanto o tímido valoriza o conforto da rotina. Essa diferença fundamental nas necessidades acaba gerando atrito não por falta de afeto, mas pela intensidade oposta dos traços de personalidade. Bom, até aqui falamos dos comportamentos externos. A análise agora transita para as motivações internas, ou seja, para os motores neurológicos que impulsionam cada um desses padrões. O prazer imediato surge como o principal motivador do padrão sociável. A insegurança diante de um futuro imprevisível leva a uma ação focada no agora, gerando uma correlação muito forte entre a busca por prazer e a impulsividade. A atração é sempre por recompensas que são previsíveis e de curto prazo. Analisando por este viés, a fonte chega a uma conclusão importante. A busca pelo prazer imediato é, na verdade, muitas vezes, uma estratégia para contornar o sofrimento. A motivação primária não seria a felicidade, mas sim a ausência dela. Isso explica a tendência à procrastinação como uma forma de evitar a dor associada a tarefas mais exigentes. A base neurológica para esses padrões parece residir na atividade de cada hemisfério do cérebro. O hemisfério esquerdo é a fonte das emoções positivas, que nos impulsionam à expansão e à busca por recompensas. Indivíduos com mais atividade nesse hemisfério, como os sociáveis, tendem a ser mais falantes. O hemisfério direito, por sua vez, gera emoções negativas e incerteza, levando à retração e à cautela, que são características do tímido. Esses padrões, que são inatos, interagem de formas bem complexas com os desafios do mundo moderno, principalmente com fenômenos como as redes sociais, que acabam exacerbando certas tendências humanas. O cérebro tem um mecanismo intrínseco para avaliar o bem-estar: a comparação social. A nossa percepção da felicidade não é absoluta, mas sim relativa ao desempenho e à condição daqueles que estão ao nosso redor. No passado, esse universo de comparação era bem restrito ao nosso círculo social imediato. Hoje, as redes sociais expandiram isso ao infinito, nos expondo a vidas editadas e idealizadas. Isso acaba transformando a comparação em uma fonte de insatisfação crônica. O impacto psicológico direto dessa cultura de comparação amplificada é um aumento do desânimo, da ansiedade e da depressão. A vida pessoal passa a ser percebida como diminuída, pequena, em face dos padrões inatingíveis que são observados online.
Neste contexto, a ansiedade é redefinida não como um estado patológico, mas como um mecanismo de alerta para o desconhecido. Ela é, na verdade, um sintoma de falta de preparação. A procrastinação, que é usada para evitar o desconforto a curto prazo, aumenta a incerteza e, consequentemente, intensifica a ansiedade a longo prazo. A parte final desta análise foca em uma aplicação prática. Como comunicar de forma eficaz na hora de dar um feedback sem ativar aquelas reações defensivas que estão associadas a esses padrões de personalidade. Uma das abordagens mais prejudiciais de feedback envolve generalizações que atacam diretamente a identidade do indivíduo. Expressões como "você é" ou "você sempre" são percebidas como uma crítica ao ser da pessoa e não a um comportamento específico. Portanto, o princípio fundamental proposto é a separação entre o indivíduo e o seu comportamento. A crítica deve ser direcionada à ação ou à habilidade em questão, e não ao ego ou à personalidade. Só assim, a mensagem pode ser recebida de forma construtiva. E aqui, a aplicação prática deste princípio é demonstrada. A abordagem construtiva primeiro reconhece o valor do indivíduo para depois focar especificamente no comportamento a ser melhorado, oferecendo uma orientação clara. Dessa forma, a comunicação se torna uma ferramenta de desenvolvimento, em vez de uma fonte de conflito. A proposta aqui é desconstruir o perfil psicológico do pessimista. A gente precisa ir além da definição mais simples para entender de verdade os mecanismos centrais que operam nessa mentalidade. E esse tipo de monólogo interno, essa frase, é um ponto de partida bem comum para a gente começar a entender essa visão de mundo. Ela já revela, de cara, uma forte tendência a internalizar o negativo. Mas essa tendência de internalizar o negativo não é bem uma escolha, ela tem uma base neurológica. A raiz de tudo isso é uma sensibilidade muito aguçada ao que é negativo. É aqui que a história começa. O que acontece é que o cérebro do pessimista parece estar programado para focar e ser muito mais afetado pela perda e pelos pequenos aborrecimentos do dia a dia. Para esse perfil, o impacto de perder algo é sentido de uma forma absurdamente mais intensa do que a alegria de ganhar uma coisa de valor parecido. E como consequência disso, o que a gente percebe como emoções negativas acaba funcionando como um sistema de autoproteção. Um sistema bem sofisticado, ainda que bastante intenso. Nesse contexto, o medo não é um inimigo. Ele é, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta que força uma análise muito mais cuidadosa do ambiente. Sabe, ele serve para deixar o indivíduo mais atento, mais prudente. A ansiedade, por sua vez, se torna um mecanismo de resolução proativa de problemas. É como se fosse uma busca constante por ameaças, para tentar neutralizar elas antes mesmo que aconteçam. Já o nojo funciona quase como uma barreira de proteção primitiva, né? Ele nos afasta do que pode ser um dano físico ou até social, criando uma distância segura de fontes de contaminação ou perigo. E aí a gente entra em emoções sociais mais complexas. A vergonha e a culpa, por exemplo, elas servem para frear ações que podem ter consequências sociais negativas. Enquanto isso, a tristeza funciona como um sinal de que a pessoa precisa de apoio do grupo. É quase um pedido de ajuda. E esse estado constante de alerta, que parece tão desgastante, acaba produzindo uns benefícios contraintuitivos, especialmente se a gente comparar com uma pessoa mais otimista. Por causa desse estado de alerta constante e da cautela extra, os pessimistas se envolvem em bem menos acidentes que os otimistas. Essa tendência a assumir menos riscos se traduz na prática numa vantagem de segurança bem real. Quando a gente analisa esse viés, fica muito clara a diferença no comportamento estratégico. É justamente a cautela do pessimista que o torna um planejador tão eficiente e um trabalhador tão diligente. Ele está sempre focado em diminuir as chances de problemas futuros. Isso nos leva a uma distinção que é fundamental, porque esse estilo cognitivo pode se manifestar de duas formas, em dois padrões de comportamento bem diferentes. A diferença principal está na resposta à ameaça. Um deles, ele congela, como uma forma de gerenciar a ansiedade internamente. Já o outro, ele parte para a ação, buscando imediatamente um culpado do lado de fora. Para entender esses comportamentos, então, a gente precisa olhar além da emoção que aparece na superfície. É preciso ir até a sua fonte. O grande desafio não é só identificar o estado negativo, mas sim descobrir o que de fato provocou aquele medo. A origem é muito mais importante do que o sintoma. E esse princípio revela algo importante. O foco do medo não é o objeto ou a situação em si, mas o resultado, a consequência que aquilo representa. Isso ilustra perfeitamente essa distinção entre o gatilho
e a fonte real do medo. A cobra é só o veículo. O medo de verdade está na consequência da picada. Portanto, para interagir de forma eficaz com um pessimista, o caminho é identificar e abordar diretamente esse resultado que ele está projetando. Quando o foco muda para a consequência temida, o objeto que iniciou o medo acaba se tornando secundário, e isso permite uma abordagem muito mais concreta e, no fim, mais resolutiva. A tristeza é um estado emocional que todo mundo conhece, mas que muitas vezes é generalizado. Nesta análise, a ideia é justamente desconstruir esse sentimento, entender suas conexões com o pessimismo, com o estresse e ver que intervenções práticas podem ser aplicadas. Para isso, o caminho que vamos seguir é bem direto. Começamos pela origem da tristeza, passamos para a diferenciação entre uma emoção passageira e uma condição mais séria, depois analisamos o ciclo do pessimismo e, por fim, vamos examinar o poder do movimento e da transformação do estresse como ferramentas. Bom, o ponto de partida é entender que a tristeza, como um todo, é um termo muito amplo. Na verdade, esse sentimento geral pode ser dividido em 3 emoções bem mais específicas e distintas. Uma dessas emoções é a frustração. Sabe? É aquele sentimento que aparece quando um objetivo está logo ali, ao alcance, mas existe um obstáculo bem claro, bem específico, impedindo que ele seja concretizado. Em seguida, temos o desapontamento. Aqui a situação é um pouco diferente. Não é que havia um bloqueio, o caminho estava livre, mas o resultado final simplesmente não aconteceu como se esperava. O objetivo não se materializou. E por último, o luto. O que define o luto é a sensação de permanência. É uma dor que vem da perda de algo ou alguém que se sabe que é irrecuperável. E aqui está um ponto crucial. Quando não se consegue nomear o que se sente, se é frustração, desapontamento ou luto, essa generalização acaba amplificando a dor, a ansiedade e a incerteza. Definir a origem é o primeiro passo para conseguir lidar com o sentimento. Certo. Uma vez que se entende os tipos de tristeza, a próxima questão é: como saber se é algo situacional ou um quadro mais sério? A análise propõe uma estrutura para fazer essa distinção. Essa estrutura se baseia em algumas perguntas sobre áreas importantes da vida. A primeira delas é sobre trabalho, se existe uma ocupação que traga propósito ou, no mínimo, sustento. Depois, a reflexão vai para o lado do desenvolvimento pessoal e educacional. A pessoa sente que está progredindo, que está aprendendo? A conexão social é outro pilar fundamental. Existe uma rede de apoio? Existem amigos? A qualidade dos relacionamentos íntimos e amorosos também entra nessa análise. É uma área da vida que traz satisfação? E por fim, é preciso olhar para a saúde de uma forma geral. Será que existem questões de saúde, tanto físicas quanto mentais, que podem estar influenciando esse estado emocional? O interessante é que as respostas para essas perguntas apontam para 2 direções. Se a maioria for sim, ou seja, a vida externa parece estar em ordem, mas a tristeza não passa, a causa pode ser mais interna, talvez clínica, um desequilíbrio neuroquímico. Agora, se a maioria das respostas for não, então é muito provável que a origem dessa emoção negativa esteja nos fatores externos, no ambiente, e que possa ser resolvida com mudanças práticas. E essa linha de raciocínio nos leva direto a um conceito central: o pessimismo. E ele não é apresentado só como um jeito de pensar, mas como um verdadeiro ciclo de comportamento que se autoalimenta. Funciona mais ou menos assim. O ponto de partida são as emoções negativas. Por causa delas, a pessoa começa a definir metas menores, com medo de falhar. Essa falta de ambição gera inércia, gera inação. E essa inação, por sua vez, reforça as emoções negativas lá do começo. É um ciclo vicioso. E isso tudo ilustra um princípio fundamental. O nosso estado emocional define diretamente o tamanho dos nossos objetivos. A forma como a gente se sente molda a nossa ambição. Então, se o pessimismo funciona como um ciclo, como é que se quebra esse ciclo? A intervenção proposta é bem direta e talvez até surpreendente: um movimento físico. A premissa aqui é bem simples. Não é preciso esperar a mente querer agir. O ato físico de se movimentar, por si só, já é suficiente para começar a gerar uma mudança emocional positiva. E o mais interessante é que essa relação é uma via de mão dupla. O movimento gera emoção positiva, e essa emoção positiva gera vontade de ter mais movimento. Ou seja, cria-se um ciclo virtuoso, o exato oposto do ciclo do pessimismo. Trazendo isso para a prática, para quebrar um padrão pessimista, o caminho seria esse. Primeiro, definir um objetivo claro.
Depois, começar a se mover na direção dele, mesmo que aos poucos com passos graduais. E no processo, analisar qualquer obstáculo que aparecer para poder superá-lo. Essa mesma lógica de ação e de percepção pode ser aplicada a um último conceito muito importante: a transformação do estresse. É fundamental fazer uma distinção aqui. Existe o estresse negativo, que vem da ameaça, do medo e que ativa a nossa resposta de luta ou fuga. Mas também existe o estresse positivo, aquele que vem de um desafio, de uma experiência nova. E o mais curioso é que, bioquimicamente, ele é muito parecido com o entusiasmo. Então, a grande técnica aqui é uma mudança de enquadramento mental. Ao substituir conscientemente a palavra nervosismo por entusiasmo, por exemplo, é possível transformar a percepção de uma ameaça em um desafio que motiva. Portanto, a aplicação prática disso tudo é se expor a pequenas situações de estresse positivo que sejam gerenciáveis. Isso age como um treinamento para o cérebro, construindo resiliência de forma sistemática e preparando a pessoa para lidar com desafios cada vez mais complexos. Ok, vamos mergulhar aqui no espectro da amabilidade. É uma análise que vai desde a empatia, nossa forma mais pura, até um sistema que a fonte aqui descreve como sendo basicamente predatório. Então, o que define, no fim das contas, essa dualidade na nossa personalidade? Então, o espectro da amabilidade, vamos fazer uma análise fundamental desse que é um traço central de personalidade. Para a gente entender esse espectro, a gente tem que começar pela base, né? Pela definição que estrutura tudo isso. A amabilidade, então, é basicamente sobre o quê? É a capacidade de não só entender a emoção do outro, mas, e isso é o ponto-chave, ser afetado por ela. Em resumo, é empatia. Não é só uma compreensão intelectual do que a outra pessoa está sentindo, sabe? É deixar que essa emoção de fato influencie a gente, nos leve para um caminho de mais gentileza, de mais justiça nas interações. E esse traço, ele se manifesta em dois extremos, né? Basicamente uma dicotomia. De um lado, está a pessoa amável, cooperativa, empática, buscando sempre a harmonia. E no outro polo, a pessoa desagradável, que é o oposto, insensível, às vezes até hostil, e com um foco total em si mesma, nos seus próprios interesses. Ok, então vamos para as manifestações e comportamentos. Como é que esse traço aparece no dia a dia, sabe? Tanto nas ações quanto na própria linguagem que a gente usa. E olha que interessante isso. Até o vocabulário da pessoa entrega de que lado do espectro ela tá. Pessoas mais amáveis tendem a usar palavras como cuidar, ajudar e o pronome nós, que é bem inclusivo. Já no outro extremo, o vocabulário dos desagradáveis é cheio de termos como competitividade, agressividade, o que já mostra bem qual é o foco deles, né? Então, quem é muito, muito amável geralmente é descrito como tendo um coração mole, né? É gente que valoriza muito as questões morais, que foge de conflito, de insulto, por isso se dão tão bem como conselheiros, assistentes sociais, profissões de cuidado. O problema é que essa mesma sensibilidade toda faz com que críticas peguem fundo. Uma crítica pode magoar de verdade. Agora, do outro lado, as pessoas desagradáveis. Elas tendem a ser bem sensíveis, até hostis. Podem ser manipuladoras, vingativas. Mas tem um ponto. Elas são menos ansiosas e muito mais destemidas para ir atrás do que querem. Sabe aquela crítica que derruba a pessoa amável? Para eles não faz nem cócegas. E uma coisa curiosa, eles podem ser sociáveis, conversar, interagir, mas não precisam disso para recarregar as energias. O que eles valorizam mesmo é a liberdade de fazer as coisas do jeito deles. E quando a gente leva a desagradabilidade ao extremo, a gente começa a ver traços narcisistas. E aí tem essa citação que é crucial. Eles conseguem prever o estado mental dos outros, por isso são tão bons manipuladores. Pensa nisso. A capacidade de ler as pessoas, de entender o que elas estão pensando ou sentindo, não é usada para criar conexão, para ter empatia. É usada como uma arma, uma ferramenta de manipulação para conseguir o que quer. Beleza, mas de onde vem tudo isso? Por que esses comportamentos são tão diferentes? A fonte aqui propõe que a raiz disso está em sistemas psicológicos bem profundos. Basicamente, o sistema do cuidador contra o sistema do predador. Então, a análise aqui divide em dois sistemas primais. De um lado, o sistema do cuidador. Ele está enraizado no cuidado maternal e é o que gera alta amabilidade. O foco aqui é total em pessoas. Já o sistema do predador vem da agressão predatória. Ele é a base da personalidade desagradável e o foco dele não é em pessoas, mas em coisas, em objetivos. A fonte também traz um ponto sobre a distribuição desses traços entre os gêneros.
É importante frisar que isso é uma tendência, uma média, ok? De modo geral, o sexo feminino tende a pontuar mais alto em amabilidade, o que se alinha com o sistema do cuidador. Enquanto isso, o sexo masculino, também na média, se inclina um pouco mais para o lado desagradável do espectro. Certo. E no mundo real? Quais são as consequências sociais e profissionais disso tudo? Vamos ver os resultados práticos de ser mais ou menos amável, principalmente na carreira. No trabalho, as consequências são bem claras. Pessoas que são muito amáveis tendem a ganhar menos. Por quê? Porque geralmente são menos competitivas. Por outro lado, a agressividade dos desagradáveis pode até impulsioná-los para cargos de liderança, mas tem um grande mais aí. Essa mesma característica aumenta muito o risco deles serem demitidos por causa de conflito. E isso nos leva a um desafio enorme para quem é amável no ambiente de trabalho. A busca pela harmonia do grupo é tão forte que muitas vezes acaba levando ao sacrifício de resultados melhores. A pessoa evita aquele confronto que seria necessário, sabe? Aquela discussão para otimizar um projeto ou até mesmo para brigar por uma promoção. A harmonia vem primeiro. O que nos leva à questão da assertividade. Esse é o grande desafio de adaptação para quem é muito amável. Como navegar por esse traço? E a fonte dá um conselho que é a chave de tudo, resumido nessa frase: seja bom, mas não seja bonzinho. E aqui tem uma diferença fundamental. Ser bom é sobre ter caráter. Ser bonzinho é ser passivo a ponto de deixar que os outros passem por cima, de ser explorado porque não consegue se impor. Ou seja, o grande desafio para a pessoa muito amável é desenvolver assertividade. E o que é isso na prática? É aprender a dizer não, é não fugir de uma negociação que precisa acontecer. A lição é que a amabilidade sem uma dose de assertividade acaba sendo ineficaz. É preciso aprender a ser firme, a negociar, mesmo que para isso seja necessário, por um momento, parecer um pouco mais desagradável. E, para fechar, a fonte propõe uma ressignificação do sistema predador. Pensa assim, o sistema primal é a agressão predatória, mas quando a gente reenquadra isso socialmente, essa agressão se transforma em competitividade. E aí, nesse novo contexto, ela deixa de ser algo destrutivo, pelo contrário, se torna um motor poderoso para gerar eficiência e, inclusive, liderança. Existem certos padrões de personalidade que, no fundo, moldam como interagimos com o mundo. Nessa análise, a gente vai explorar dois perfis centrais, o organizado e o sonhador. O objetivo é entender como esses traços permitem antecipar comportamentos e até mesmo a visão de mundo de uma pessoa. Começando pelo perfil organizado, a característica principal dele é uma estrutura de personalidade toda fundamentada na ordem, no planejamento e em regras bem definidas. A essência desse perfil é justamente a capacidade de planejar. Pessoas com esse traço forte são excelentes em antecipar o futuro. O foco delas raramente está no presente, mas sim no que ainda está por ver. E isso tem uma base neurológica, claro. Essa tendência para o planejamento está diretamente ligada à atividade no córtex frontal. Essa é a área do cérebro que basicamente coordena nossas ações e organiza o futuro. Uma consequência bem direta desse foco no futuro é uma impulsividade muito menor. A mente fica tão ocupada prevendo e organizando os próximos passos que aquele apelo do momento, do prazer imediato, sabe? Ele acaba perdendo a força. Mas claro, esse traço pode ter suas manifestações extremas. A hiperorganização às vezes leva a comportamentos compulsivos e até a uma postura que pode ser vista como opressora, onde tudo tem que ser feito do jeito daquela pessoa. Agora, é muito importante entender que o perfil organizado não é uma coisa só. Ele, na verdade, se divide em duas vertentes bem distintas. Uma que foca em tarefas e outra no ambiente ao redor. E aqui a gente vê bem a diferença. De um lado, tem um perfil que é focado em tarefas, que é movido pela conclusão, pela eficiência, pela ação. Do outro lado, a gente tem um perfil que chamamos de ordeiro. Esse aí encontra satisfação em organizar o ambiente, na limpeza, nos detalhes e na higiene. Então, para resumir, níveis altos desse perfil geralmente indicam uma pessoa disciplinada, com muito autocontrole e uma inclinação forte para o perfeccionismo. A rotina e a previsibilidade são o ambiente ideal. Tudo aquilo que não se pode controlar acaba gerando um certo desconforto. Ok, agora vamos mudar o foco. Vamos falar sobre o perfil sonhador. Esse é um traço de personalidade que valoriza muito o aprendizado, a criatividade e a exploração de novas ideias.
Essa pergunta é um ótimo exemplo. Ela ilustra perfeitamente a essência do sonhador. A capacidade de dar respostas originais, e muitas respostas, para uma pergunta como essa é o que mede a originalidade do pensamento e da visão. O sonhador, na sua essência, é movido pela busca de cultura, de conhecimento novo. Existe um prazer real em explorar estímulos cognitivos mais complexos e em ter ideias que fogem do comum. E assim como o organizado, o sonhador também tem duas facetas. Existe o sonhador intelectual, que se atrai por problemas complexos, por discussões mais filosóficas, e tem também o sonhador criativo, que se alimenta da arte, da beleza da natureza e de experiências estéticas em geral. Ok, com esses padrões definidos, a nossa análise agora sobe de nível. A gente entra na correlação. A partir daqui, podemos começar a prever como esses diferentes perfis tendem a ver o mundo e, claro, como agem em diferentes situações. Essa tabela resume uma correlação bem interessante. O perfil organizado, que valoriza limites, estruturas, padrões, ele tende a se alinhar com visões políticas que também prezam pela ordem e pela tradição, geralmente associadas à direita. Já o sonhador, que gosta de desafiar fronteiras, de pensar fora da caixa, encontra mais afinidade com ideologias que propõem mudança, reestruturação social, mais alinhadas à esquerda. Indo um pouco mais fundo, a análise mostra que o perfil organizado tem uma propensão maior ao medo de contaminação e um cuidado muito grande com a higiene. São traços que não são tão fortes no perfil sonhador, e isso se conecta com aquela necessidade de criar limites, de criar muros de proteção. E quando a gente começa a combinar diferentes padrões, as previsões ficam ainda mais específicas. Por exemplo, juntar um nível alto de sonhador com um QI elevado, isso é um forte indicador de um empreendedor de sucesso. Ou uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, tende a sofrer menos acidentes, porque o estado de alerta dela é constante. Essas combinações podem prever um monte de coisas, desde o nível de autoestima até a nossa forma de pensar. Para fechar, vamos examinar a aplicação prática disso tudo. Como é que o entendimento desses padrões de vida pode abrir portas para a influência? Bom, o nosso cérebro funciona com base em padrões. Quando um desses padrões já bem estabelecido é quebrado de repente, a reação instintiva é de ameaça. Isso gera estresse e uma vontade de evitar o que causou a quebra. Só que existe um caminho alternativo. Se essa quebra de padrão não for vista como uma ameaça direta, mas sim como algo que gera confusão, o processo todo muda. A mente entra num estado de desordem, o que induz uma certa vulnerabilidade, e é nesse momento que ela fica mais aberta a sugestões de fora, sugestões que possam restaurar a ordem. E nesse estado de vulnerabilidade, o cérebro começa a procurar a lógica desesperadamente. Ele vai se agarrar à primeira sugestão que pareça fazer algum sentido, que apresente um caminho claro para sair daquela confusão. É basicamente um mecanismo de restauração cognitiva. Mas é fundamental notar o seguinte: induzir confusão deve ser um último recurso. A abordagem mais eficaz, a mais estratégica, é sempre valorizar e se alinhar aos padrões de vida que já existem. No fim das contas, o cérebro processa o que é familiar de uma forma inerentemente mais rápida e mais positiva. Vamos dar uma olhada de perto na mecânica por trás da influência racional, sabe? Analisando os seus princípios fundamentais, para a gente entender como ela realmente funciona na prática. Então a nossa análise vai passar por 5 áreas principais. A gente começa com o princípio racional, depois mergulha na análise da mentalidade, e aí vamos ver como aplicar tudo isso em 3 níveis bem distintos: o de sobrevivência, o de conforto e, por fim, o de progresso. Bem, o princípio aqui é até que bem direto. A influência racional, na verdade, acontece quando se consegue criar uma lógica que conversa diretamente com as vulnerabilidades ou os desejos de alguém. Na essência, o que a gente está fazendo é usar a lógica como se fosse uma ferramenta mesmo, para navegar pelos 2 maiores motores humanos que existem: o medo de perder alguma coisa e o desejo de ganhar algo. E aqui a gente vê uma dinâmica bem fundamental. De um lado tem o retorno sobre o investimento, que foca nos ganhos. Do outro, o custo da inação, que explora o nosso medo de perder. E o mais interessante é que muitas vezes a motivação para evitar a dor acaba sendo um gatilho muito mais poderoso do que a simples busca pelo prazer. Mas claro, para aplicar essa lógica, primeiro é preciso entender o terreno, né? E é exatamente aí que entra a análise da mentalidade. Pensa nisso como um pré-requisito, porque as necessidades de uma pessoa mudam completamente dependendo do estado em que ela se encontra no momento. Então a regra fundamental é essa: é preciso entender o nível em que a pessoa está, porque é exatamente ali que ela vai querer e vai permitir ser influenciada. Não existe uma abordagem universal que sirva para todo mundo.
E olha, a ferramenta mais eficaz para fazer esse diagnóstico é a pergunta. Porque ao perguntar, não só se assume o controle da conversa, mas também se faz a outra pessoa se sentir validada, importante. É como diz aquele ditado, né? Quem pergunta, domina e quem responde, sente-se importante. Bom, essa análise nos leva direto ao primeiro dos 3 estados mentais, e talvez o mais vulnerável de todos, o nível de sobrevivência. Aqui, o foco é todo nas necessidades mais imediatas. Nesse estado, o foco é total em resolver uma dor imediata. Isso torna a pessoa muito mais receptiva a qualquer solução rápida que apareça no caminho. Mas, por outro lado, também significa que a lealdade pode ser algo bem passageiro, sabe? Ela dura só enquanto a necessidade estiver ali, presente. Consequentemente, a linguagem para influenciar nesse nível precisa funcionar quase como um farol. Palavras como segurança, esperança, garantia, elas oferecem um caminho claro para fora daquele estado de necessidade, prometendo algum tipo de estabilidade. Agora, subindo um degrau, a gente encontra um desafio completamente diferente. É o nível de conforto, onde o principal obstáculo a ser superado é o medo da perda. Olha, as pessoas nesse nível são, de longe, as mais difíceis de influenciar. Sabe por quê? A motivação delas é manter exatamente o que já tem, o status quo. Mesmo que não estejam felizes, a rotina familiar parece muito mais segura do que a incerteza de qualquer mudança. Então, a abordagem aqui precisa ser muito mais sutil. Em vez de propor mudanças radicais, a estratégia é introduzir pequenas surpresas, com risco quase zero, oferecendo ganhos que melhorem a situação atual sem bagunçar a rotina que essa pessoa tanto valoriza. A linguagem, claro, tem que acompanhar isso. Ela deve acalmar esse medo do desconhecido. Então, termos como confortável, surpresa sem risco e tranquilo servem para enquadrar qualquer proposta como uma melhoria segura e não como uma ameaça à estabilidade. E, finalmente, analisando este último viés, a gente chega ao nível de progresso. Aqui a mentalidade é outra, completamente diferente. É impulsionada pela aspiração, pelos objetivos futuros. Ao contrário dos outros níveis, as pessoas aqui estão ativamente olhando para frente, buscando o futuro. A influência, nesse caso, depende totalmente de conseguir se alinhar com a visão que elas têm para si mesmas. E é nesse ponto que as perguntas mudam de função. Elas deixam de ser uma ferramenta de diagnóstico e se tornam uma ferramenta de alinhamento estratégico. O objetivo aqui é descobrir os sonhos, os desafios para que seja possível se posicionar como um verdadeiro aliado nesse caminho. Nesta fase, dominar não tem a ver com impor, mas sim com motivar. A influência mais poderosa é alcançada quando alguém se torna um facilitador das ambições de outra pessoa, ajudando a traçar o mapa para o futuro que ela tanto deseja. Para desconstruir uma estrutura de influência, o ponto de partida é um só: a compreensão do estado psicológico da outra pessoa. Essa é a verdadeira chave para uma comunicação eficaz. Muitas vezes a falha em influenciar não reside na falta de competência, mas sim na falta de um conhecimento real sobre o interlocutor. E isso nos leva a um princípio fundamental. A influência de verdade acontece quando o foco sai de nós e vai para a resolução dos problemas do outro. A conversa deve ser inteiramente centrada na pessoa, posicionando-a como a protagonista da sua própria jornada. Consequentemente, o exercício crucial é remover o eu da equação e focar totalmente nos interesses e nos sentimentos de quem está à nossa frente. É quase que biológico. Nós somos programados para confiar em quem nos ajuda. É por isso que a escuta se torna a principal ferramenta de conquista. As pessoas, no fundo, são conquistadas pelos ouvidos, não pela boca. A estratégia, então, é clara: falar menos e perguntar mais, para entender como de fato se pode ser útil. A partir daqui, a gente começa a desenhar um modelo de diagnóstico. A ideia é que a comunicação precisa ser milimetricamente adaptada ao nível psicológico em que o indivíduo está agora. Para que alguém se torne receptivo, a conversa tem que começar onde a pessoa se encontra. Só a partir daí é que se pode mostrar o caminho para o próximo estágio. E essa estrutura se baseia em 4 níveis fundamentais de conquista. Cada um representa um estado mental e um conjunto de necessidades bem diferentes, o que exige uma abordagem de comunicação específica. Começando pelo mais básico, o nível de sobrevivência. Aqui não tem mistério. O foco do indivíduo está 100% nas suas necessidades imediatas, nos requisitos básicos. A comunicação que funciona aqui é direta: entregar exatamente o que a pessoa precisa para estabilizar sua situação. Subindo um degrau, chegamos no conforto. Aqui, a mentalidade já é outra. É um desejo por segurança, por proteção contra ameaças que a pessoa percebe,
A estratégia, portanto, muda. É sobre oferecer garantias, mostrar solidez e, essencialmente, proteger a pessoa dos seus medos e incertezas. Agora, no nível de progresso, o cenário se transforma completamente. A pessoa está entusiasmada, orientada para objetivos, buscando ativamente ferramentas para avançar. Nesse contexto, a abordagem é descobrir quais são essas metas e fornecer os meios para que ela chegue lá. E, por fim, o nível do ego. Aqui, o indivíduo já alcançou sucesso material e busca algo além. Ele quer estar perto de outras pessoas bem-sucedidas, seja por validação, para contribuir ou simplesmente para absorver mais conhecimento e experiência. A aplicação tática dessas ideias revela nuances bem importantes. O estado de progresso, por ser uma fase de grande entusiasmo, oferece uma abertura muito clara para a influência, desde que a abordagem seja precisa. Para diagnosticar o nível de progresso, o ponto central é a compreensão profunda dos objetivos da pessoa. O foco nem são as perguntas exatas, mas sim a informação que se precisa obter. Quando se tem clareza sobre o que se quer saber, as perguntas corretas surgem naturalmente. Para entender e auxiliar alguém nesta fase, é preciso descobrir 4 informações críticas. O que exatamente a pessoa quer ser ou ter, com que rapidez ela espera que isso aconteça, qual esforço ela está disposta a fazer e, um ponto crucial, ela realmente acredita que vai conseguir? Com essas respostas, o caminho para ajudar fica muito claro. O vocabulário utilizado para se conectar com indivíduos neste nível é igualmente importante. Palavras como alcançar, sucesso e sonho ressoam com muita força porque espelham um estado mental orientado para a ação e a conquista de metas. Abordar o nível do ego já é mais complexo, porque ele se divide em 2 mentalidades distintas. É preciso identificar se a pessoa está em deslumbramento ou contribuição, pois a estratégia para cada um é completamente diferente. A distinção é fundamental. Em deslumbramento, a pessoa não quer ser educada, quer elogios que a façam se sentir ainda melhor. Já em contribuição, ela busca maneiras de ser mais pragmática e eficaz nos seus esforços para ajudar os outros. Do ponto de vista tático, para ganhar a confiança de alguém em deslumbramento, o elogio é o primeiro passo, é indispensável. Tentar educar ou otimizar antes de estabelecer essa conexão é um desperdício de energia. Apenas após a validação do mundo dessa pessoa é que a oportunidade de conquista se abre. Para impulsionar a ação, existem 2 ferramentas avançadas, derivadas de técnicas de interrogatório. Elas servem para criar um sentimento que move a pessoa a agir de uma determinada maneira. O conceito de pertença é utilizado para fomentar a inclusão e a identidade de grupo. A comunicação é direcionada para reforçar que a pessoa tem o que é preciso para fazer parte, para se manter ou para se juntar a um grupo desejado. Em contraste, a fratura é uma ferramenta para enfatizar a singularidade e o status especial de um indivíduo. A mensagem é: você é diferente, você é especial, separando a pessoa do grupo para motivá-la com base na sua excepcionalidade. A aplicação destas ferramentas não é aleatória. Para os níveis mais baixos, sobrevivência e conforto, o sentimento de pertença é mais eficaz. Já para os níveis superiores, progresso e ego, a fratura é o instrumento persuasivo correto, pois apela ao desejo de se destacar. No fim, o que se consolida é que possuir a solução para o problema de outra pessoa representa a forma mais poderosa de atração e influência. Quando se cria uma solução ou se auxilia o outro a se aproximar de seu objetivo, o processo de conquista é invariavelmente simplificado. Vamos mergulhar numa análise sobre como influenciar pessoas de uma forma diferente que vai bem além da persuasão comum. A ideia é se basear no diagnóstico da fase exata de crescimento de um indivíduo para, a partir daí, conseguir catalisar a evolução dele de uma forma muito mais precisa. A filosofia central aqui é, na verdade, bem direta e poderosa. A influência de verdade não se trata de ganho pessoal, se trata de atuar como um catalisador para o crescimento dos outros. A lógica é que, ao ajudar as pessoas a crescer, elas acabam nos levando junto. Bom, o nosso caminho aqui começa pelo princípio fundamental da influência. Depois, a gente vai ver as ferramentas para fazer o diagnóstico certo, como o poder da pergunta. Em seguida, vamos adaptar tudo isso para o mundo digital de hoje e, por fim, mergulhar em cada uma das fases do crescimento. Para influenciar de uma forma que realmente funcione, o ponto de partida é entender que cada pessoa opera a partir de um estágio mental e de desenvolvimento que é único. Isso significa, claro, que as estratégias de influência não podem ser genéricas. Então, o ponto crucial é este. As necessidades e a receptividade à influência mudam,
e mudam drasticamente dependendo da fase de uma pessoa. O que motiva alguém no comecinho da jornada é completamente diferente do que move alguém que já está no auge. As pessoas só são influenciadas por aquilo que elas já sentem que precisam para chegar na próxima fase. E isto aqui ilustra a ideia de forma brilhante. É só comparar as necessidades de alguém na fase invisível, que é dominada pelo medo, pela busca de segurança, com alguém na fase de autoridade, que tem o foco todo em legado e proteção. A abordagem para cada um deles tem que ser, assim, radicalmente diferente. Agora, vamos olhar para a principal ferramenta para diagnosticar a fase de crescimento de uma pessoa. Não se trata de fazer suposições, mas de usar o questionamento estratégico para extrair a informação que a gente precisa. São as perguntas que libertam a informação. A percepção é tudo, né? Falar "tenho uma dúvida" pode passar uma imagem de falta de preparação. Por outro lado, "tenho uma questão" projeta confiança, um desejo genuíno de querer aprofundar o conhecimento. É uma mudança sutil, mas que altera toda a dinâmica da comunicação. Agora, uma técnica bem interessante é a da ignorância tática. É basicamente fingir que não entendeu, especialmente com indivíduos mais arrogantes. Isso os encoraja a explicar os seus processos de pensamento e os seus valores. Dizer "não entendi" pode ser uma ferramenta muito poderosa para fazer a outra pessoa se revelar. Uma outra tática é apresentar uma sugestão que a gente sabe que está falha. Isso provoca na outra pessoa uma reação quase que instantânea de correção. E é justamente nessa correção que ela revela o seu verdadeiro processo de pensamento, as suas prioridades, dando um acesso direto ao seu modelo mental. No fim, a base da influência é a confiança. Ao criar um sentimento de pertencimento, sinalizando que vocês são do mesmo grupo, as defesas naturais da pessoa diminuem. Isso quebra barreiras e gera uma abertura que de outra forma não seria possível. No ambiente virtual, a aplicação desses princípios precisa ser adaptada, claro. Construir uma conexão através de uma tela exige técnicas bem específicas e uma consciência maior sobre os sinais que a gente está emitindo. A percepção visual é fundamental. Mostrar mais do corpo, como as mãos, por exemplo, é percebido com mais otimismo. Se esconder mostrando só o rosto gera desconfiança. Isso porque o cérebro interpreta a falta de informação como um sinal negativo. No ambiente virtual, a audiência tende a ser passiva. Ela espera ser entretida. Por isso, é necessário engajá-la ativamente com perguntas, com energia, tratando cada chamada como se fosse uma apresentação para manter a atenção e o envolvimento. Apesar de serem práticos, os fundos virtuais podem gerar desconfiança. Eles ocultam informação sobre o ambiente da pessoa, e essa falta de transparência pode ser percebida de forma negativa, criando uma barreira bem sutil à conexão. Bom, agora chegamos ao núcleo dessa estrutura, o modelo que categoriza os diferentes estágios do desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo um diagnóstico preciso para uma influência muito mais direcionada. Aqui estão as 6 fases em sequência que formam o mapa da jornada de crescimento. O percurso começa na fase invisível, que é focada em segurança, e progride passo a passo até a fase de autoridade, onde o foco se torna o legado. Vamos detalhar cada uma delas. A fase invisível, a primeira, é definida por questões bem fundamentais de segurança, felicidade e autodescoberta. O indivíduo aqui está tentando entender seu lugar no mundo, seus talentos e se deve ou não avançar. O medo é um fator dominante nesta etapa. Na fase instável, a direção já foi encontrada, mas o caminho e os métodos ainda são bem incertos. As perguntas aqui são sobre execução, sobre como se promover e como monetizar. Existe uma clareza do o quê, mas uma grande incerteza sobre o como. Já a fase visível é caracterizada pelo foco na expansão. A pessoa já tem um caminho, mas agora ela busca ampliar seu alcance, aumentar seu valor pessoal e o seu impacto. O desafio aqui é escalar a própria presença. Nessa fase, é muito comum surgir a síndrome do impostor. Apesar do sucesso externo, existe uma necessidade profunda de validação e de aprovação. As perguntas são de autoavaliação, buscando a confirmação do próprio valor. Na fase comercial, os desafios centrais já giram em torno da otimização e da eficiência. As preocupações são sobre como escalar operações, melhorar a gestão do tempo e construir sistemas que não dependam exclusivamente do esforço individual. Por fim, na fase de autoridade, o foco muda do ganho pessoal para o legado. As preocupações são sobre mentoria, sobre investir no crescimento de outras pessoas e, o que é crucial, em proteger o próprio bem-estar e a própria energia de influências negativas. Em resumo, todo esse enquadramento converge para um único propósito. Um propósito bem claro. Não se trata de mudar as pessoas, mas de fazê-las perceber como elas podem subir de nível,
A influência eficaz reside em comunicar, de forma clara e ressonante, qual é o próximo passo na jornada de crescimento delas. Vamos analisar uma estrutura de influência que se chama método da influência-razão. A ideia aqui é entender como a lógica pode ser usada não para forçar uma escolha, mas sim para dar o suporte necessário a uma decisão que, na maioria das vezes, já foi tomada em um nível emocional. Bom, a base de tudo é o seguinte. Primeiro, é preciso entender de forma lógica o que a outra pessoa quer, o que ela precisa ou do que ela tem medo. A razão, a lógica, ela só entra em campo depois que essa compreensão está muito bem estabelecida. Tentar usar a lógica antes de entender a emoção é um erro fundamental dentro desse método. O nosso percurso aqui vai ser bem estruturado. Primeiro, a gente vai entender o conceito por trás da influência da razão. Depois, vamos passar por 4 perguntas que são a chave de tudo. Em seguida, as 3 fases práticas de aplicação e, por fim, analisar a mentalidade que faz tudo isso funcionar de verdade. Então, vamos começar pela base psicológica do método. O ponto-chave aqui é entender como a nossa mente funciona no processo de decisão e qual é o verdadeiro papel da razão dentro desse ciclo. E aqui está o ponto central. As pessoas decidem com base na emoção e depois sentem uma necessidade de justificar essa decisão de forma racional. Então, o método não busca convencer pela lógica, mas, na verdade, fornecer os argumentos racionais que a pessoa precisa para validar uma escolha que a emoção dela já fez. Partindo dessa premissa, o método todo se estrutura em 4 perguntas essenciais. Para que alguém aceite uma proposta de forma consciente, a resposta para cada uma delas precisa ser um sim bem claro e lógico. A primeira barreira a ser vencida é a da segurança. A pessoa precisa sentir que aquela interação não tem armadilhas, que não há riscos escondidos. Sem essa confiança básica, nenhum tipo de argumento lógico vai ter efeito. Logo em seguida, a proposta tem que mostrar um benefício muito claro. A pergunta interna que a pessoa se faz é: isso vai de fato me ajudar a conseguir o que eu quero ou a evitar aquilo que eu temo? A ajuda precisa ser algo concreto, tangível. Depois disso, entra em jogo o fator novidade. O nosso cérebro, naturalmente, é atraído por aquilo que é novo, que é diferente. A proposta, portanto, precisa se destacar de alguma forma, ser apresentada como algo interessante ou, quem sabe, uma abordagem única para resolver um problema. E por fim, a pessoa precisa conseguir visualizar um futuro melhor. A influência se completa no momento em que ela consegue projetar um resultado positivo e usar essa visão como a justificativa final para dizer sim. Certo. Agora vamos entrar na parte prática. A primeira fase é da descoberta e compreensão. É a fundação onde tudo começa a ser construído. O passo inicial, então, é a descoberta. O objetivo é identificar os motivadores centrais da pessoa, que geralmente se encaixam em 3 áreas principais: saúde, amor ou dinheiro. É preciso entender qual é o desafio que ela quer superar, o que ela almeja conquistar ou qual problema ela desesperadamente quer evitar. Depois de entender, o próximo passo é crucial: verbalizar essa compreensão. Dizer em voz alta o que foi compreendido cria uma conexão muito poderosa. Faz a outra pessoa pensar: puxa, essa pessoa realmente me entende. E a forma de articular isso pode ser bem simples, bem direta. Uma frase como essa tem um poder duplo. Primeiro, confirma que o objetivo da pessoa foi entendido e, segundo, já posiciona quem fala como um aliado, o que abre o caminho para a próxima fase. Com essa base de compreensão já criada, a segunda fase é toda sobre construir segurança e apresentar o plano de ajuda. É nesse momento que a confiança se solidifica e a lógica da ajuda é de fato apresentada. Aqui é absolutamente essencial mostrar que a interação é segura, que as intenções são genuínas. Demonstrar um cuidado real com o bem-estar da outra pessoa é o que constrói essa ponte de confiança. Dizer abertamente o porquê da ajuda reforça essa segurança. Ao declarar que a motivação é o cuidado, se cria uma base de confiança e se responde diretamente àquela primeira pergunta fundamental: é seguro? Uma vez que a segurança esteja estabelecida, o próximo passo é explicar de forma bem clara e lógica como a ajuda vai acontecer. É aqui que o plano concreto é apresentado, delineando o caminho para a solução. Definir o objetivo da conversa desde o início, seja proteger, ensinar ou apoiar, alinha totalmente as expectativas. Isso responde de forma direta e clara à segunda pergunta fundamental: isso vai me ajudar? Chegamos à fase final, a fase da ação. É aqui que a proposta se diferencia de verdade e a decisão é consolidada através de uma sequência lógica que leva ao compromisso.
Essa sequência final se desenrola em um fluxo de 4 etapas. Começa com a diferenciação da abordagem para capturar o interesse. Em seguida, a partilha dos passos práticos para dar clareza. A partir daí, é fundamental perguntar se faz sentido, para garantir o alinhamento. E, por fim, o acordo é reformulado para selar o compromisso e partir para a ação. E para fechar, vamos ao que amarra todo o método. Porque isso não se trata de um conjunto de truques, mas sim de uma mentalidade estratégica que transforma a técnica em uma habilidade real. A abordagem que não funciona se apoia em técnicas isoladas, em truques, em pressão. Já a abordagem estratégica é bem diferente. Ela se baseia numa mentalidade trabalhada, onde a habilidade, a consciência e a disciplina atuam em harmonia. O objetivo não é pressionar uma decisão, mas criar opções. Sem a mentalidade certa, a melhor das técnicas vai falhar. Esse método exige, portanto, uma postura proativa. A orientação é muito clara. Não se trata de aceitar o que a vida oferece, mas sim de criar opções. Isso exige ser firme, mas sem agressividade, ser vigilante, mas sem paranoia. Em última análise, são a mentalidade e a disciplina que, quando unidas à habilidade, produzem o resultado. Sabe o que de fato separa a vitória da derrota? A gente já explorou a ciência por trás de vencer e agora chegamos no ponto central de tudo. Vamos decifrar aqui os princípios que transformam o conhecimento em vitória, focando no investimento mais poderoso que existe, o investimento em si mesmo. Olha só essa citação do Amion. É mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais esperto do que pensa. É o ponto de partida perfeito para nossa conversa. É um lembrete de que a nossa maior força, na verdade, já está aqui dentro, pronta para ser a base de qualquer jornada. E o primeiro pilar dessa jornada é o conhecimento. Mas o que é que realmente torna o conhecimento algo poderoso? A diferença entre só saber uma coisa e usar esse saber é gigante. E a resposta, olha, ela pode surpreender. Pensa comigo, o conhecimento sozinho é só potencial. É tipo uma bateria novinha, cheia de carga, mas que está lá, guardada na gaveta. O poder só aparece quando a gente conecta essa bateria em alguma coisa. Do mesmo jeito, é só na aplicação, na prática, que o conhecimento vira poder de verdade e gera resultado, seja ele financeiro, social ou pessoal. Então, se o conhecimento é a bateria, a ação é o que liga o motor, certo? O nosso segundo princípio é exatamente sobre isso, a força que a prática contínua tem de transformar tudo. Treine com força, luta fácil. Esse lema das operações especiais, ele resume tudo. A maestria não se conquista antes da batalha, se preparando. Ela se conquista durante, na aplicação constante. Para ficar bom em qualquer coisa, o caminho é um só: fazer, e fazer de novo, e de novo. E é nessa prática constante que a gente descobre um conceito estratégico, cara, fascinante, que vem lá do mundo da espionagem. O objetivo não é se tornar um super-humano, mas algo muito mais sutil e inteligente, um normal poderoso. Ser um normal poderoso é ter aquela vantagem sutil, mas que decide o jogo. A ideia não é ser o melhor do mundo em tudo, gastando toda a sua energia. É ser consistentemente um pouquinho melhor que a concorrência. É nessa pequena vantagem, desse pouquinho a mais, que a vitória acontece. E sabe onde essa conexão entre saber e fazer fica mais clara? Num terceiro pilar, que é algo bem pessoal: a integridade de liderar pelo próprio exemplo. E para falar sobre isso, não tem história melhor, mais impactante do que uma sobre o Gandhi. Ela mostra qual é a verdadeira fonte da autoridade e da influência que alguém pode ter. Tenta imaginar a cena. Uma mãe, preocupada porque o filho comia açúcar demais, viaja quilômetros para falar com o Gandhi. Ela faz o pedido dela, a resposta dele: volte daqui a 15 dias. Ela obedece, volta depois do tempo, e aí o Gandhi olha para o menino e diz uma frase bem simples: pare de comer açúcar. A mãe, sem entender nada, perguntou: mas por que o senhor não disse isso 15 dias atrás? A resposta do Gandhi é a lição toda. 15 dias atrás, eu ainda comia açúcar. Eu não tinha autoridade nenhuma para pedir a alguém que parasse. A verdadeira influência não vem do que a gente fala, vem do que a gente faz. E essa história toda, ela leva a gente para uma reflexão muito maior que vai além de tática e estratégia. Se a autoridade de verdade vem de viver os próprios princípios, então, como é que a gente mede o valor de uma vida inteira? É aí que a gente chega no nosso último princípio, que não é só sobre ganhar ou alcançar objetivos, mas sobre a qualidade e a intensidade da nossa jornada.
O valor de uma vida, no fim das contas, não está nos anos que a gente vive ou nas coisas que a gente acumula, né? A medida real está nas pessoas que a gente toca, nas experiências que colecionamos e, principalmente, na intensidade com que a gente vive cada um desses momentos. Não procure segurança, procure aventura. Isso aqui é um chamado, é um convite para a gente sair da zona de conforto, para trocar o que é previsível pela aventura do desconhecido, porque é justamente lá que o verdadeiro crescimento acontece. E claro, quando essa aventura trouxer os seus desafios, e vai trazer, a sabedoria do Tiger Woods vira uma bússola. Não se torne amargurado, torne-se melhor. A escolha final nunca é sobre ganhar ou perder, é sobre quem a gente se torna no meio do caminho. Bom, no fim desta análise, a informação está aí. O conhecimento agora virou potencial. A grande questão que fica no ar não é só o que foi aprendido, mas sim como isso vai ser aplicado. Qual será o próximo passo no investimento mais crucial de todos, o investimento em si? A jornada continua.